Seja bem-vindo. Tá Obrigado. bem? O Danilo, Tudo eu bom, conheço o Igor? Danilo já faz alguns anos da minha vida, a gente estudou juntos, e ele vai contar um pouquinho da profissão dele. Ele vai contar o que que ele faz da vida. Danilo, pode contar pra gente o que que você faz? Então, pessoal, eu estou até vestido a caráter. Meu nome é Danilo Goulart e eu sou professor de artes marciais aqui atualmente na cidade de Itajubá e Delfim Moreira, que é de onde eu venho, é onde inclusive eu conheci o João. E ser professor de arte marcial é um desafio, tanto para todos os lados, sabe? Porque a gente fala de arte marcial, a gente, com um momento que estava tendo muitas coisas eficientes, só lembro da parte de atleta, mas a arte marcial ela veio para agregar muito também no cidadão, assim, no interior dele, sabe, na sua maneira de agir, nas suas atitudes. Então, é confrontado muitas coisas pessoais, até mais do que são, você enfrenta mais você mesmo do que o seu inimigo às vezes. Aliás, às vezes não, toda vez você se enfrenta muito mais vezes do que alguma pessoa. E eu entrei na arte marcial um pouco tarde já. Eu tinha 21 anos. Foi num momento bem difícil da minha vida, porque naquele ano, eu tinha acabado de perder o meu irmão no acidente. Então eu estava ah, bem mal, assim, e um primo meu me fez o convite para começar a treinar na casa dele. E foi lá que eu conheci um menino chutando. Me interessei pelo golpe, ele falou o que que era, eu procurei a academia, isso em 2013, e fui trocando de alguns professores, conheci o meu atual professor, o mestre André Nagaoka, e estou com ele até hoje. E sempre tive essa vontade, desde o primeiro dia que eu entrei numa academia de arte marcial, de taekwondo, eu gostei da imagem do professor, né, do faixa preta. Parece que o cara está em cima de um altar, o cara está em cima de um pedestal, porque ele ali naquela academia todo mundo tem medo, não medo, mas um receio da pessoa, mas uma admiração, porque tudo que ele sabe, as coisas que ele sabe, a, a man... tudo que ele tinha ali, parece que você cria um personagem, aquilo vira um personagem, algo para mim era fora do comum. E à medida que eu fui evoluindo, fui fazendo as graduações, eu sempre comentei com o mestre André que eu tinha vontade de dar aulas. Então, quando eu cheguei numa graduação um pouco mais avançada, ele me convidou para fazer um curso de instrutores, que durou mais ou menos uns um ano e meio, 2 anos, onde a gente foi, assim, realmente colocado em teste. Eu comecei a receber uma turma, comecei a assumir algumas coisas, ter mais responsabilidades trabalhando dentro da academia. E em 2018, perdão, em 2017, eu fiz o exame para faixa preta, passei e comecei no ano seguinte, 2018, eu comecei a trabalhar única e exclusivamente para arte marcial. Então já tem 2 anos que eu estou trabalhando exclusivamente para arte marcial. Lá na nossa cidade, eu comecei a dar aula já um pouquinho antes até de fazer esse exame. A gente começou a ter aulas no meio da rua, literalmente no meio da rua, assim, a gente aproveitava a iluminação do poste da cidade para poder clarear. Para a gente, tinha que sair da rua quando os carros passavam, parecia que a gente estava simplesmente jogando futebol. E com o passar do tempo, isso foi se encorpando. Eu consegui uma parceria juntamente com a Secretaria de Educação e com a assistência social. E a gente já há 2 anos a gente está com um projeto bem legal que envolve cerca de 50 a 60 crianças. Danilo, eu sei um pouquinho da história do Danilo, de que você se imaginava nessa profissão que você está hoje? Não, cara, é assim, até falando assim, né? O João me conhece muito bem, sabe que hoje eu me tornar um professor é praticamente assim uma mudança enorme. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vivian, pergunta.
A Vivian quer perguntar, já mandou uma mensagem aqui. Abre o microfone e pergunta. Tá. Pessoa com deficiência física também pode fazer arte marcial? E o senhor tem algum aluno com deficiência física? Sim, é muito interessante. Eu dou aulas de Taekwondo e também sou graduado faixa preta em Karatê, estilo Kyokushin. A, a arte marcial, como eu tinha dito antes, ela molda a pessoa, né? Primeiro, ela vem de dentro para fora. E dependendo ela vai se adequar à deficiência, vamos dizer assim, acho que é uma palavra um pouco meio forte para falar, mas ela vai se adequar. A gente tem, por exemplo, no caso do Taekwondo, que é um esporte olímpico, para os Jogos Paralímpicos. Então, algumas modalidades se adequam bastante a isso. A gente tem o boxe de cadeirantes, né? A gente tem esgrima, enfim. No caso do taekwondo, que a gente tem um movimento muito de pernas, a pessoa que quer praticar taekwondo, mas ela, por exemplo, assim, é um cadeirante, a gente ensina para ela a movimentação dos braços, a coordenação de movimentos. E existem muitos vídeos aí de praticantes de outras artes marciais também, que são amputados pernas e braços, e eles participam de campeonatos, são aplaudidos, são pessoas assim que são, sabe, fenomenais, verdadeiras campeões mesmo. Danilo, o André está perguntando, Enaíle. Eu ia falar isso mesmo, mas pode ler aí, João. Era só para fazer a interação aqui do chat. Pode ler. Pode ler, porque eu não consigo achar aqui. Só vi que subiu. Tá. O André está perguntando para o Danilo quais os desafios da preparação para alguém que quer ser atleta. Então, ser atleta realmente é uma coisa assim muito complicada, porque é um trabalho, o atleta, e você tem que ter assim, uma equipe, uma força muito grande, principalmente com o seu professor, que é seu professor que te treina, seu professor que conhece seus defeitos, e você tem, tirando toda a parte ali que você vai treinar a sua parte técnica, você precisa, às vezes, de recursos. Infelizmente, falta muito dinheiro para os nossos atletas. Então, para um aluno participar de campeonatos que realmente vão contar pontuação para ele, se candidatar ou ele participar de uma seletiva, de seleção estadual ou nacional, são campeonatos que às vezes o menino mora aqui, tipo, no sul de Minas, ele tem que ficar indo para Belo Horizonte, para Manaus. Hoje, o maior desafio dessas pessoas, eu conheço muitas delas, é a parte financeira. E as pessoas que talvez tenham recurso, possam ajudar, elas não enxergam isso com alguma coisa, assim, meio palpável, assim, eles não botam fé no atleta, principalmente quando está pequeno, as pessoas olham um pouco com descrença, e é o maior desafio que a gente tem, eu como professor, que ajudo muitos alunos meus que hoje também querem fazer isso, eu falo para o aluno já, você tem que ser muito empenhado, você tem que ter muita força de vontade, e não espero que as pessoas acreditem em você, que basta você acreditar, você quer fazer, a gente vai dar um jeito, mas a parte mais difícil mesmo hoje é a questão financeira para o atleta. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Danilo? Sim. Como que você Pergunta. planeja os seus objetivos? Oi? Como você planeja atingir seus objetivos como atleta? Sim, até eu nunca fui muito da parte de atleta. O meu sonho sempre foi ter a minha academia. Eu sempre fui uma pessoa mais voltada para o lado, assim, de ajudar as pessoas, né? De ajudar pessoas carentes, enfim. Mas pelo menos assim, no karatê, por exemplo, eu estava para disputar o Campeonato Brasileiro esse ano do Kyokushin e estava me preparando fisicamente como eu disse, fazendo alguns contatos já com algumas empresas para conseguir esse patrocínio.
para poder viajar, que a gente tinha que viajar para Belo Horizonte, depois tinha que ir para o sul, lá para Canoas, se eu não me engano. Basicamente, a minha preparação, tipo, eu não tenho, nunca tive uma vontade grande de ser um atleta, até porque eu tenho um filho, é difícil eu ficar viajando, deixando meu filho muito tempo sozinho, mas os meus alunos eu costumo fazer traçar um planejamento para eles que a gente vê desde o começo do ano. Os campeonatos, a lista, os lugares, tudo, e a gente já começa a fazer, principalmente contar as moedinhas, né, para ver qual campeonato a gente vai almejar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o Danilo? Tem mais uma pergunta aqui no chat, João. Pode perguntar. A Ellen disse assim: sabendo que todo atleta tem uma rotina tanto na alimentação quanto no seu dia a dia, como está sendo isso como estão vivendo isso devido à pandemia, ficando dentro de casa? E que dica você poderia nos dar para não ficar só parado? Então, no momento assim, quando a pessoa procura uma arte marcial, muita gente fala que a maioria procura para aprender a se defender, mas eu acho interessante que a arte marcial as pessoas vêm buscar principalmente por algum motivo mais particular dela. A maioria desse motivo é ansiedade. Então, a gente tem muita pessoa que tem algum problema do tipo assim, está enfrentando alguma coisa difícil e ela procura a arte marcial como atividade mais para distrair a cabeça. E os meus alunos, nesse momento, eu me comunico bastante com eles pelas redes sociais, a gente faz as videochamadas, eu faço treino, aulas com eles online, e sempre lembrando eles, como se a gente tivesse uma rotina. Olha, acorda de manhã, a gente tem que fazer a nossa meta. Eu costumo ser bem simples mesmo. Vamos fazer, sei lá, 50 polichinelos, 20 abdominais, vamos correr durante tanto tempo, vamos praticar tal Ponce, alguns movimentos que a gente tem já são, entre aspas, assim, decorados, né? São aqueles movimentos imaginários que a pessoa está lutando como se fosse sozinha. Para quem vê, pensa que é só um movimento meio assim, fraco, mas é muita coordenação de respiração e explosão de movimento. Isso acaba cansando, realmente queima muita caloria nessa hora. E eu cobro deles, eu coloco um cronograma. Vamos fazer isso, isso e isso. E a alimentação praticamente assim, a alimentação ela vai se espelhar com o tempo. Se o meu aluno ele está se alimentando da forma que eu não posso indicar nem impor uma alimentação, mas eu aconselho que ele procure o nutricionista e tudo mais, mas você faz aquele aconselhamento de evitar tais alimentos, tomar cuidado com o que está consumindo, porque o rendimento dele ou vai subir ou vai cair. Isso, principalmente, é um fator assim, do que está sendo a alimentação dele. Danilo, você se vê mudando de profissão? Maria Júlia está perguntando. Fazendo outra coisa? Hoje, Sim, então, hoje, devido ao que a gente está vivendo, minhas academias fecharam, eu tinha 3 academias, uma em Delfim Moreira, 2 em Itajubá, e eu tive que fechar, porque realmente não tem muita coisa a ver, a gente está reunindo os alunos até o que não pode se fazer. Eu estou ajudando meu pai hoje aqui, né? Meu pai tem uma empresa de manutenção de máquinas, mas eu não me vejo mais em outra profissão. Hoje, eu imagino muito, estou estudando muita parte de financeira, algumas coisas, economia, porque eu estou me preparando para construir minha nova academia. Por mais que isso pendure algum tempo, eu vou criar uma academia adaptada para isso. Eu vou tentar me adaptar, mas dizer que eu almejo outra profissão, não consigo, não. Vou fazer um link com a pergunta da Vivian. Você continua estudando para você aperfeiçoar, para você conhecer as deficiências, né? Porque hoje em dia a gente fala bastante de inclusão. Você continua estudando essa parte? Você estuda? Essa é a minha pergunta. Sim, inclusive é uma coisa que o mestre André, ele sempre deixa muito claro
que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Mas o pessoal enxerga a faixa preta, colocando em outros exemplos, né? É como se a pessoa que fez qualquer curso, sei lá, por exemplo, medicina, ela estuda, ela se forma médico. Mas depois tem vários e vários estudos, a pessoa praticamente passa a vida inteira dela se dedicando àquilo. Então, na minha área, por exemplo, explicando rapidinho para vocês não ficar muito enjoativo, nem sair muito do contexto, eu sou faixa preta, eu sou primeiro dan. Isso quer dizer que eu tenho uma graduação. Eu consigo ainda, eu preciso ainda de mais graduações, que são como os níveis, né? Isso funciona tendo uma questão muito forte na arte marcial, que é a hierarquia. Que seria, por exemplo, o primeiro dan, segundo, terceiro, quarto, e dependendo do nível que eu estou, por exemplo, assim, acima do quarto nível, vamos dizer assim, o quarto dan, eu tenho o título de mestre. Aí, sexto, sétimo dan, eu ganho o título de grão-mestre. Isso implica nos meus deveres. Por exemplo, quando eu me tornar um mestre, eu vou ter que cuidar de outros faixa-pretos que são professores. Eu vou ter que cuidar do trabalho deles. E assim sucessivamente. Então, hoje, a gente tem que ir lá na federação, a gente tem uma carga horária, assim, a gente tem que fazer alguns cursos. Todo ano eu tenho que fazer um curso de renovação. E nesses cursos são abordados temas. A pergunta que a moça fez sobre a deficiência física, no último curso que eu fiz, tinha até um menino, ele não tinha os braços, ele tinha alguma coisa relativa a um acidente, ele tinha dificuldade de movimentação. Então, mas ele é faixa preta, ele é atleta, e isso a gente não vou dizer assim, a gente tem que sempre estar buscando os cursos, sempre tem que estar olhando as regras, especialmente a regra de competição. Como eu sou treinador, as regras sempre estão mudando, a gente tem que sempre estar estudando. Nesses cursos a gente sempre tem uma palestra de 1 hora, 2 horas de psicologia da pessoa, principalmente para a gente indicar, para a gente assim, reconhecer aquele aluno que tem ansiedade, aquele aluno que está passando por uma provável depressão, aquele aluno que está precisando, às vezes, por alguns sinais corporais, está sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa. Então, se a gente perde esses cursos, a gente vai ficando para trás. E o nosso trabalho é refletido, o nosso produto é o aluno, né? O desempenho do aluno. Então, se o aluno vai lá e não se sente que que a arte marcial não está mudando nada na vida dele, não está agregando nada, a gente vai perdendo, os alunos. E, assim, os alunos são a nossa forma de mostrar a nossa produção. Alguém quer perguntar mais alguma coisa para o Danilo? Eu quero. Naíli, pergunte. Danilo, eu vi uma reportagem uns dias atrás falando sobre feminismo e tal, e falando da importância da defesa pessoal, né, da mulher e tal, porque aumentaram muito os números, né, de casos de agressão às mulheres nesse período de pandemia. E assim, você sugere que as mulheres façam artes marciais ou algum tipo assim de esporte que auxilie, né, nessa questão da defesa pessoal dela? E você tem alunas que te procuram por esse motivo? Sim, essa pergunta é muito legal, porque eu amo essa pergunta. Porque eu sempre comentei, desde quando eu comecei a dar aula, isso não era muito normal, mas especialmente depois que eu fiz esse contrato lá com assistência social, eu fui reparando que o número de alunas, né, foi aumentando, e hoje é superior ao número de meninos. E por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre amou artes marciais, mas minha família nunca achou que isso seria rentável, nunca achou que seria uma coisa legal. Então, eu comecei a fazer com 21 anos, infelizmente depois de um acidente, mas eu tinha condições de pagar minhas aulas. Então, eu treinei vários estilos marciais, e a defesa pessoal é uma coisa que eu adoro muito aplicar. A gente, na nossa academia, já deu
acho que, se não me engano, 3 cursos de defesa pessoal feminina. E então eu vim notando que o número das meninas vem crescendo muito, justamente por algum motivo, assim, eu quero aprender. É engraçado que elas vêm chegando em mim e falam: professor, me ensina a chutar a cara de menino bêbado, me ensina a bater em alguém. Aí, tipo, mas essa parte, simplesmente assim, só se defender, ela é uma porcentagem. Porque, como eu já disse algumas vezes, a arte marcial ela muda a pessoa, principalmente nas atitudes. No caso, citando assim, um atleta, tanto faz o tipo seja homem ou seja mulher, a gente sabe, por exemplo, assim, que ele precisa de ter um certo cuidado com ele. Por exemplo, não é recomendado o atleta ficar bebendo. Então, normalmente, ele quer ser um atleta, ele vai evitar beber. Então, por exemplo, não faz tanto sentido ele ficar frequentando constantemente uma festa, sabe? Porque, assim, eu não vou beber lá, a pessoa vai estar bebendo, eu tenho que estar acordando no outro dia para ir para campeonato, eu tenho que estar acordando cedo para treinar. Isso já elimina, por exemplo, uma chance, sim, dessa menina estar em uma festa lá e encontrar algum cara com umas segundas intenções. Outra, a arte marcial, ela, no caso de pessoas que têm um pouquinho de ansiedade, principalmente insegurança, a postura da pessoa muda um pouquinho. Então, quando a pessoa se vê que se sente ameaçada, no começo, aquela pessoa me olhou de um jeito, eu acho que ele vai fazer alguma coisa. A postura dela, não que ela vai ficar encarando o cara, vem para você ver, mas a postura dela e a atitude dela chega a mudar até um pouco a fisionomia da pessoa. Ela já não anda, que ela não demonstra mais ser uma pessoa tão, assim, vamos dizer assim, vulnerável. Isso até é estudado em ciências comportamentais, porque o agressor, ele procura a vítima que aparentemente é vulnerável. E não que a arte marcial a pessoa vai andar com o peito estufado, vai andar com panca, vai andar chutando assim, mostrando que faz alguma coisa, mas a confiança dela é um pouco mais forte, ela é uma pessoa um pouquinho mais atenta. Eu sempre falo com meus alunos: saibam onde vocês estão, com quem vocês estão, porque é muito importante você saber o lugar certo para você evitar determinadas coisas. E Danilo, gosto muito de indicar as então, meninas para fazer. me corrija se eu estiver errado. Você não ensina ninguém a bater em ninguém. É isso? Não, as pessoas falam, né? Normalmente eu falo, quando eu chego em algum lugar, eu falo. Eu nunca falo, não gosto de falar, mas às vezes sempre tem um bocudo que fala: ele é faixa preta. Aí as pessoas, vai brigar, ninguém mexe com ele. Mas você está falando assim de maneira bem simples, o pessoal acha que o faixa preta só sabe brigar, só sabe bater. E não é muito bem isso, não. É claro, né, que também se a gente for confrontado, a gente tentou a conversa, aquele cara vai querer me fazer algum mal. Eu evito ele veio atrás de mim, eu falei: olha, não quero, sai de perto de mim, por favor. Em último caso, sim, é onde que a gente usa da nossa técnica. Não assim para realmente machucar a pessoa, a gente tenta evitar, mas sim, situação assim, eu preciso me defender. Entendi. Mais alguém quer perguntar alguma coisa que a gente precisa finalizar? Acho que foi essa mesma questão aqui da Samira também. Ela perguntou se a arte marcial pode ser usada para se defender, né? As pessoas não sabem lutar, então eu acredito assim, é uma chance de eu entrar numa aula e aprender a me defender, né? Foi essa a pergunta dela. Legal. Sim. Principalmente a principal defesa que você tem que ter é a sua atitude e principalmente assim, a sua consciência. Como eu disse, eu tenho que ter uma noção do que eu quero para mim, do que aquilo se vai ser bom ou não vai ser bom para mim. Então, olha, vou naquela festa, mas o bairro não é muito dos mais seguros. Não que existe a questão assim, de preconceito contra nada, mas é questão de ser um pouquinho, ter um bom senso, sabe? Por exemplo, eu não vou num baile lá, o meu aluno fala: professor, eu vou num baile lá na favela. Eu falei: cara, nada contra, mas não é o lugar mais seguro do mundo. Toma cuidado, sabe?
a pessoa que, por exemplo, às vezes procura a gente, fala que trabalha à noite, sempre, na maioria mulheres, eu trabalho à noite, volto a pé, eu quero treinar para aprender a bater. A gente indica assim, olha, é melhor você... A gente ensina a pessoa a ter algumas atitudes de ir procurar os horários melhores, e se isso não for possível, andar pelas vias mais claras. A gente tenta conscientizar a pessoa num aspecto assim, de tipo, você ter mais clareza no que você vai fazer, ter mais consciência em tudo que você vai agir. A defesa pessoal, num sentido assim, de um ataque, é legal, é muito eficiente, mas não depende, pode, outros fatores, sabe? Por exemplo, se o nosso agressor se ele está armado, se ele não está, se existem mais de um. Então, não tem como você se preparar para tantas situações assim. O André, Mas você saber. Danilo, desculpa te cortar. O André está perguntando se a sua família te apoiou na sua decisão. Então, infelizmente, minha família não me apoiou muito, porque, mas é uma questão assim, sabe? Meu pai, ele é um microempresário, ele tem uma oficina mecânica, o meu irmão tem uma serralheria, o meu irmão que é falecido, ele era professor de física de faculdade, e o outro formou engenheiro. Então, você nota que aí vem uma pessoa e fala assim, eu vou ser professor de arte marcial. É meio que totalmente fora dos parâmetros da família, sabe? É totalmente diferente. Então, meus pais, eles têm uma mentalidade, são pessoas criadas em roça, acho que eles têm uma mentalidade um pouquinho mais, sabe? Um pouco mais fechada, eles não entenderam. Mas, com o passar do tempo, eu sempre tive a convicção do que eu quero. Eu quero mudar a vida das pessoas. Eu já ajudei muitos alunos meus a superar a depressão. Eu já ajudei muitos amigos meus, muitos alunos, na verdade, que eu estou dizendo, superar alguns traumas, sabe, abusos, insegurança, briga, processos. Então, eu me orgulho muito de ter feito isso. E isso é a minha maior recompensa. Então, isso me dá cada vez mais certeza de contribuir para as pessoas, que é isso que eu quero. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não almejo ficar milionário. Eu não almejo ter esse sucesso econômico só apenas. Mas, como eu disse várias vezes, minha família não me apoiou, mas eu fui mostrando com o trabalho, eles foram vendo o meu reconhecimento dentro de Itajubá, dentro de Moreira, nas escolas públicas. E a diferença é que eles viram dentro de algumas pessoas a diferença que eu ajudei na vida delas, de pessoas carentes, que eu comecei a dar esperança para elas de outras perspectivas. Enfim, hoje eles até aceitam, e por mais que eles não assumam, eu sei que eles têm até orgulho. Não assumem para mim, mas falam para terceiros. Última pergunta. A Letícia está perguntando se você trabalha corpo e mente. Oi? A pergunta é a seguinte, você treina o corpo e a mente, certo? Então isso pode Sim. ajudar a descobrir o que fazer da vida? Você falou de ansiedade, uma pessoa com depressão pode ajudar também? Nossa, a Letícia regaçou, vamos lá. Você treina o corpo e a mente, certo? Certo. Certo. Então isso pode ajudar a descobrir o que quer fazer na vida? De certa forma, sim. Você falou de ansiedade, uma pessoa com depressão, as aulas, artes marciais. Arte marcial? O que fala o arte marciais? A gente pode falar artes marciais num contexto assim, De mais globalizando todas. isso. As artes marciais, elas ajudam a pessoa que tem depressão? Que sofre com depressão? Cara, sem dúvida, João. Porque eu sempre estou pegando meu caso também como referência. Por exemplo, quando eu entrei na arte marcial, um cara tinha batido com o carro na moto do meu irmão e fugiu sem prestar socorro. E meu irmão veio a falecer.
Então, na época, gente, eu não tenho orgulho disso. Mas na época eu estava totalmente pirado. Eu cheguei a pensar de certa forma que eu queria achar esse cara, que eu queria matar ele, porque, enfim, quando eu comecei a treinar, a gente está treinando e o que mais acontece com você, com a pessoa, acontece comigo, é a questão eu comentei isso lá no comecinho, né? A primeira coisa que você descobre é que você é seu pior inimigo. Então, alguns movimentos são desafiadores. No começo, chutar acima da minha cintura era desafiador. Então, fazer o exercício de alongamento, tudo aquilo, me era doído, mas eu fazia porque eu tinha alguma coisa em mente. Eu quero chutar mais alto. E isso vai refletir na sua personalidade, na sua vida. Porque com a medida que você vai, hoje eu não consigo fazer isso, aí daqui a pouco você consegue fazer, principalmente no meu caso, que eu estava entrando numa depressão, por isso eu fui me enxergando outra pessoa, falando, olha a coisa que eu sei fazer legal, olha que, olha, eu consegui fazer, isso incentiva você a ter mais coragem, isso incentiva você a ter mais, sabe, força de vontade nas coisas. Eu comecei a acordar muito cedo, por exemplo, para correr e fazer flexões. Eu ia a pé para a academia, ficava a 4 quilômetros da minha casa. Eu treinava de domingo a domingo e, ali, isso me dava muita alegria, porque ali você divide dentro da academia com outras pessoas que têm outros problemas. Às vezes você conhece alguém que está passando por uma situação diferente, mas o sentimento, não vamos exemplificar agora, a depressão. Então você sabe, se sente ali que aquele aluno também não está bem, então você se apoia naquela pessoa, você se apoia no seu professor, você vê ali uma pessoa, olha, aquele cara é legal, eu quero ser igual a ele. Então, naquele meio, todo mundo está assim, numa energia de você ir para cima, de colocar todo mundo para cima, todo mundo quer te ajudar. Eu semeio muito isso na minha academia, principalmente meus alunos que são mais graduados, que eles são o espelho daqueles que estão entrando. Então, eu sempre falo para os meus alunos, todos eles, seja a pessoa que você ama, seja aquela pessoa que você imagina que seja a pessoa, assim, pô, essa pessoa é demais. Seja a pessoa que você seria fã dela. Não pegue só uma pessoa que você é fã, mas se torne uma pessoa que você seria fã. Danilo, muito obrigado. Agradeço mesmo de coração. Vocês não imaginam como que eu fico feliz em ver o Danilo falando e ver, porque eu sei como que o Danilo era dentro da escola, porque eu Eita. estudei junto. Mostra só esse livro aí, o que que é isso daí? Fala rapidinho pra gente o que que é isso. Gente, então, isso aqui, quando o pessoal, quando eu peguei esse livro, foi muito emocionante para mim, principalmente por causa da parte de não ter apoio das pessoas. E às vezes a família é a parte mais difícil que a gente tem, porque é da onde a gente mais espera ter apoio e às vezes falta. Então, infelizmente, muitas pessoas vão achar apoio na rua e com uma má companhia, ela acaba se envolvendo com coisas erradas. Mas eu fui buscar uma academia, encontrei pessoas parecidas comigo que me apoiaram. Esse livro aqui, ó, chama-se Grandes Mestres das Artes Marciais, ele é o 10º volume. Eu até marquei aqui, eu fiz um pecado de dobrar uma página, que são muitos mestres. Mas eu participei de uma coletiva de um livro e o cara, ele se interessou pelo meu sobrenome, que era o sobrenome do professor dele também. E quando eu contei com que eu trabalhava com as crianças em situação de risco, ele me convidou para participar do livro. Então, vou pegar aqui. Então, tá aqui. Eu consegui colocar o meu trabalho em um livro especial de artes marciais. Foi uma das minhas maiores conquistas que eu tenho profissionalmente falando. Esse livro é vendido pelo Brasil inteiro, pela editora Bueno. Então, se alguém quiser procurar aí, vai achar. Tem na mídia digital, tem aí desse jeito, quem quiser ter um livrão assim bonitão em casa. Tem vários professores aí
E com a Quem sua quiser foto saber lá um pouco mais- dentro. Oi? E a sua foto lá dentro. Ainda vai a E foto tem minha do Danilo fotinha, tem de a foto. brinde. Tem uma, tem uma a foto. Tem nesse livro, esse é muito legal porque nele eu fico muito empolgado quando eu falo desse livro, porque nele aqui tem um coreano que é o Woo Jae-lee, que eu sempre gostei muito dele. Ele era o cara que quebrava madeira com a ponta dos dedos. Aí quando eu comecei a quebrar madeira, quando eu comecei a quebrar telha usando a ponta do dedo, eu falava, nossa, eu sou igual a ele. E eu conheci ele nesse dia do livro. Tem o meu primo que me chamou para começar a treinar. E tem o meu mestre aqui. Danilo, Então tem as pessoas desculpa mais te importantes. cortar. O Danilo começa a falar, ele Sim. não para mais, tá? Tem que cortar ele assim Desculpa. mesmo. Sabe por quê, Danilo? Desde já eu agradeço mesmo de coração. É que nós já estamos É nóis, cara. nós já, tipo, comemos um pedacinho do tempo. A Thaís está aí. Eu queria agradecer mesmo, Danilo, de coração. Eu tenho o contato do Danilo. Quem tiver mais alguma dúvida, quiser mandar para mim, eu mando para ele. A gente marca um outro dia. Uma das coisas boas que aconteceu nessa pandemia foi o reencontro, porque a gente se reencontrou agora na quarentena, e esse encontro de conseguir trazer o Danilo para vir falar com os meus alunos, com os meus colegas de profissão, só é possível graças à pandemia, porque se fosse numa outra situação, a gente não conseguiria. Até conseguiria, mas seria mais difícil. Mas desde já eu agradeço, viu, Danilo? De coração Eu mesmo. que agradeço. Você é o fãzaço. Pessoal, obrigado.